Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro Paixão, da Escola de Administração da UFBA, e nesta aula nós vamos tratar de material direto, MD. O que é MD, né? O que é o material direto? Basicamente, recursos consumidos de forma direta na elaboração do produto ou na prestação do serviço. Na indústria, isso vai se resumir à matéria-prima e embalagem, é o grosso do material direto, e no comércio a gente vai resumir a compra das matérias-primas. Pode ter também alguma coisa de embalagem aqui, mas o grosso é da própria compra da mercadoria, né? O que você vai vender. Então, isso que compõe o custo do material direto. Um dos primeiros aspectos que a gente vai tratar nessa aula é sobre a contabilização do custo do material direto. Aqui a gente tem as contas de fornecedores, salários a pagar, contas a pagar. A gente tem as transferências para material direto, mão de obra direta e CIF. A gente vai tratar sobre material direto, mas essa contabilização ela é muito similar. Ela vai ocorrer dando baixa em cada um dos itens para o que nós chamamos da cadeia de produtos em processos até produtos acabados, que consequentemente vai gerar o CPV ou CMV, que é o custo do produto vendido, custo da mercadoria vendida. Então, os custos eles vão sendo aos poucos alocados em produtos em processo, depois transferidos para produtos acabados, depois transferidos para o custo da mercadoria vendida, ou custo do produto vendido, quando ocorrer a venda. Quando ocorre a venda, a gente vai registrar também o custo. Nós vamos trabalhar especificamente com MD, mas observem que a contabilização não vai diferenciar muito da lógica de etapas, né? Materiais diretos, produtos em processo, produtos acabados, que é o que a gente tem nesse slide aqui, que o que ocorre é uma transferência de materiais diretos para produtos em processo e depois para produtos acabados. Observem que a primeira linha aqui dessa ficha é a linha de compra. Compra de quê? Dos materiais, da matéria-prima. E a última linha que nós temos aqui é a linha do custo do produto vendido, o custo da mercadoria vendida. Observem que a gente tem transferências de uma caixinha para outra. Observe ainda que sempre vai ser uma variação do que está tendo com o estoque, com o estoque, com o estoque. Então vamos pegar aqui o que eu compro, eu registro. Depois eu pego a variação do estoque, que é mais estoque inicial menos o estoque final, e isso dá naquele período o custo com materiais diretos que eu tenho. Esse custo de material direto do período é transferido para o custo de produtos em processo. E aí eu também vou somar o estoque inicial e subtrair o estoque final. E vou ter aqui o custo com produtos em processo. Vou transferir para os produtos acabados, somar estoque inicial, subtrair estoque final e vou chegar no custo dos produtos vendidos. Então, a contabilização do material direto, ela vai se dar em etapas, em transferências dos materiais para os produtos em processo, para os produtos acabados, até a gente chegar no CMV, no CPV. Ok? Essa é a primeira parte importante da nossa aula de materiais diretos. Pensando nisso, a gente vai ter dois tipos de inventário: inventário contínuo e inventário periódico. O que é que muda? É onde a gente consegue considerar o custo. Aqui eu tenho o custo aqui e aqui eu tenho o custo aqui. Mas observe, estoque inicial mais compras menos o que eu retiro de material, isso dá o estoque final. Esse é o que nós chamamos de inventário contínuo, onde eu consigo continuamente ter esse cálculo aqui do que está sendo retirado. Então, a conta que eu faço é de estoque final.
Mas eu posso também ter uma sistemática de inventário periódico, onde eu faço o estoque inicial, mais as compras, e aí ao invés de calcular a retirada, eu pego e faço a diferença para o estoque final. Afinal de contas, o que eu compro e o que eu compro aqui, o que eu tenho de estoque, menos o que sobrou de estoque, é exatamente a minha retirada. Tá? Essa retirada que eu estou colocando aqui como retirada é o que nós estamos chamando de custo, que vai estar aqui no inventário periódico e aqui no inventário contínuo. Em operações industriais, essa lógica de materiais, produtos em processo, produtos acabados, ela é muito simples de ser vista, né? Então, podemos pegar um exemplo, onde eu tenho uma compra de materiais diretos, no caso uvas, eles entram em processamento, ou seja, vai passar pelas etapas de produção do vinho, e depois eu tenho efetivamente o produto acabado, que é a garrafa de vinho disponível para ser vendida. Bom, um segundo aspecto que é importante levar em consideração sobre os materiais diretos é a sua avaliação. Como nós fazemos essa contabilização dos materiais diretos? Nós podemos fazer essa contabilização a priori de três formas, que nós chamamos de PEPs, UEPs ou custo médio. PEPs nada mais é do que o primeiro que entra é o primeiro que sai. O EPS é o último que entra, é o primeiro que sai. E o custo médio nada mais vai ser do que a média dos custos dos diferentes valores que entram na nossa avaliação. Eu adianto que o EPS não é permitido pelo fisco brasileiro, né? A Receita Federal ela não permite que a gente use o sistema de avaliação de estoques, o EPS. Então a gente só tem a opção de usar o PEPS ou usar o custo médio. Mas eu vou mostrar para vocês os três e a gente vai ver qual é o impacto que isso tem na contabilização dos custos. Vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar o exemplo da Mercantil Som Maior, que efetuou as seguintes compras do seu produto no primeiro semestre. Então, vamos lá. Em janeiro, comprou 3 unidades a R$ 300 cada, totalizando 3 vezes 300, R$ 900 em unidades. Em fevereiro, ela comprou mais 5 unidades, só que agora ela pagou 400 em cada, totalizando 2.000. 5 vezes 400, 2.000. Em março, ela comprou mais 2 unidades, um pouco mais caro ainda, R$ 500, e que totaliza 1.000, né? 2 vezes 500, 1.000. Então, nesses 3 meses aqui, ela comprou 10 unidades, e essas 10 unidades equivalem em conjunto a 3.900. Observe que ela comprou unidades a preços diferentes. E isso vai requerer da gente contabilização de forma diferente. Vamos supor que em abril essa empresa vendeu 6 unidades e vendeu a R$ 600 cada. Tá? Como é que vai ficar a avaliação do estoque, né, e o custo se a gente considerar o PEPS, se a gente considerar o EPS e se a gente considerar o custo médio? Para a gente fazer isso, a forma mais fácil é a gente usar essas fichas de avaliação, que são fichas padronizadas para a gente contabilizar o estoque. Então, tem uma colunazinha de data, tem um bloco aqui de entradas, um bloco de saídas e um bloco de saldos. De saldo, que nada mais é do que o estoque. A saída vai permitir que eu apure o custo. Então, aqui eu vou registrando quantidade, valor unitário, subtotal. Quantidade, valor unitário, subtotal. Quantidade, valor unitário, subtotal. E eu vou fazendo isso em várias operações subsequentes que vão ser feitas ao longo do tempo. Obviamente que essas fichas de avaliação elas já estão automatizadas, né, gente? Com o avanço da tecnologia, a gente faz essas fichas na mão, muito mais por uma questão didática, né? Os softwares já fazem isso automaticamente para a gente. Então vamos começar
com o exemplo usando o PEPS. Observe que eu estou com a ficha, a mesma coisa as entradas, as saídas e o saldo. E aqui eu tenho as datas das operações. E vou reproduzir exatamente o que eu falei das operações feitas no slide anterior. Então vamos lá. Em janeiro, a empresa comprou 3 unidades a 300 cada, subtotalizando 900. Não teve nenhuma saída, né? Não teve venda, então está aqui zerado. Logo, ela ficou com um estoque de 3 unidades a 300 cada, totalizando 900. Em fevereiro, essa empresa comprou 5 unidades a 400 cada, totalizando R$ 2.000. Não tem venda nenhuma e agora ela fica com as 3 que já tinha antes a 300, que dá 900, com as 5 que tem agora a 400, que dá 2.000, ou seja, ela fica com 8 unidades que totalizam 2.900. O valor unitário aqui, ele é 300 e 400. A gente não calcula nada aqui no meio, tá? Não calcula média porque não é uma sistemática de média. Em março, a empresa teve a entrada de mais 2 unidades, ela comprou mais 2 unidades a 500 cada, totalizando 1.000. E agora o que é que ela tem? Ela tem as 3 unidades a 300, que dá 900, as 5 unidades a 400, que dá 2.000, e ela tem mais 2 unidades a 500, que dá 1.000. Então, ela tem 8 unidades que totalizam 3.900. Agora, em abril. Em abril, ela não comprou nada, então aqui está zerado. Mas ela vendeu, então eu registro na coluna da saída. Ela vendeu quantos? Ela vendeu 6 rádios. Se ela vendeu 6 rádios e o critério é PEPS, então eu vou pegar o primeiro que entra, é o primeiro que sai. O primeiro que entrou foi o rádio a 300. Depois ela comprou o rádio a 400. E depois ela comprou o rádio a 500. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então eu vou tirar primeiro o que ela comprou primeiro, né? O que entrou primeiro. Como ela comprou 3 primeiro e eu vendi 6, então eu vou usar essas 3 todas. 3 unidades a 300, que dá 900. Ora, mas eu vendi 6, então eu preciso de mais 3. Então eu vou para a próxima parte aqui da ficha. Eu tenho ainda 5 a 400. Dessas 5 a 400, então eu vou registrar a venda de mais 3, que aí fecha o meu 6. Essas 3 foram a 400, que vai dar 1.200. Totalizando 2.100. Isso aqui é o meu custo. E o que ela teve de estoque? Ela tinha 5 unidades a 400, eu peguei 3, então ficaram 2. 2 a 400, que dá 800. E tem as 2 unidades a 500, que dá 1.000. Então ela ficou no estoque com 4 unidades a R$ 1.800 o total. As 3 unidades a 300, que dava 900, elas foram vendidas, então não estão mais aqui compondo o meu estoque. Então, essa é a sistemática do PEPS. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Agora vamos para o EPS. No EPS, o último que entra é o primeiro que sai. Então, não vai ter nenhuma mudança até aqui. Então, até aqui a gente não tem nenhuma mudança. Ele comprou 3 a 300, depois 5 a 400, depois 2 a 500. Então, ficou com 10 a 3.900. Quando eu for registrar a venda, que não tem aqui, abril não tem entrada, tem a venda, eu vou considerar que o último que entrou é o primeiro a sair. O último que entrou foram 2 unidades a 500. Então, eu vou registrar aqui, ó, 2 unidades a 500, dá R$ 1.000. Depois, qual foi o outro? Aí eu tenho as 5 unidades a 400, dá 2.000. Eu não preciso de 5, eu só preciso de 4, porque eu preciso fechar o meu 6. Então, 4 unidades a 400 dá 1.600. E eu vou registrar 2.600. Isso, para mim, é o custo. O que ficou no estoque? Uma unidade a 400, as duas aqui eu vendi, né? Aqui das 5 eu vendi 4, então restou uma aqui a 400, que dá 400, e as 3 a 300, que dão 900. Então, eu tenho 4 unidades e totalizam 1.300. Isso eu registro no meu
estoque. E como é que fica o custo médio? Bom, comprei a primeira aqui, 3 a 300 dá 900. Quando eu fizer a segunda compra dos 5 a 400, que dá 2.000, aí aqui eu começo a calcular o custo médio. Então eu tenho 8 unidades. Essas unidades elas são somadas, então dá 900 aqui desse subtotal com 2.000 da outra compra, dá 2.900. E aí eu calculo qual é a média. 2.900 dividido por 8 unidades, então na média um rádio está aí registrado a 362,50. Aí eu faço mais uma compra, agora um pouco mais caro. 2 a 500 dá 1.000. Então como é que eu fico? Eu fico com 10 rádios, né? Esses rádios valem 900, que está aqui registrado, 2.000 e 1.000, ou seja, total 3.900. Como eu tenho 3.900 em 10 rádios, cada rádio está valendo aí na média, está sendo registrado na média a R$390. Então, entenda que eu não estou registrando os rádios agora, nem a 300, nem a 400, nem a 500. Eu faço a registro na aquisição. Mas, na hora de calcular o saldo aqui, eu vou sempre considerar o valor médio do rádio, que nada mais é do que o total dividido pela quantidade total que eu tenho. Então, no caso, 3.900 dividido por 10, 390. Quando eu fizer a contabilização da saída dos 6 rádios, vai ser muito mais simples, porque eu vou pegar 6 rádios e o valor unitário que eu vou pegar agora vai ser exatamente o valor médio que eu tenho aqui. 6 a 390 dá 2.340. Isso aqui é o meu custo. E o que ficou? Eu tinha 10, vendi 6, ficaram 4. Também a 390, que dá 1.560. Isso é o meu estoque. Então, são 3 formas diferentes de fazer a contabilização do estoque, do material direto. PEPs, WEPs e custo médio. Aí vamos pegar mais um exemplo para a gente ver as reverberações que tem sobre isso. Sobre essa decisão, né? Porque é uma decisão. A empresa decide se ela vai usar o PEPs, o custo médio ou o WEPs. No caso, no Brasil, não pode usar o WEPs. Então, ela decide se ela vai usar o PEPs ou o custo médio. Quando é que ela decide isso? Ela decide no início do exercício contábil. E ela não pode mudar a sistemática no meio. Pode mudar depois? Pode. Quando? No início do outro exercício contábil. Então, vamos pegar agora um exemplo com um restaurante que tem alguns vinhos e a gente sabe que a empresa fez a venda de uma unidade por R$45 do vinho. Vamos considerar a alíquota de R de 20%. E vamos considerar também que a empresa recebeu uma nova tabela de preço do fornecedor, informando que o vinho passará a custar R$50. Então, ou seja, ele está vendendo a 45 hoje. Mas quando ele for comprar os vinhos novos, ele vai ter que comprar a R$50. Isso aqui é o estoque dele, o estoque que ele tem na empresa. Ele tem uma garrafa que ele comprou a 20, ele tem uma outra garrafa que ele comprou a 30, ele tem uma garrafa que ele comprou a 40. Compras passadas que ele já tinha feito. Ok? Observe que os valores, obviamente, estão crescendo. Né? Ele está pagando mais caro pelo vinho. Digamos assim, o preço está subindo. Então vamos lá. Quando nós formos olhar o impacto da avaliação do PEPs, WEPs e custo médio, a gente vai olhar sobre 3 óticas. Sobre a ótica do resultado, em termos de lucro, sobre a ótica do patrimônio, que é exatamente a riqueza dos proprietários, tá? Dos proprietários, e também sobre a ótica do caixa, sobre a ótica do bolso, sobre a ótica do fluxo do dinheiro. Então essa aqui vão ser as nossas 3 visões para analisar o efeito do PEPs, WEPs e custo médio. Então, vamos lá. Olha aqui. Vamos para os números, né? Eu agora estou pegando não a ficha, eu estou pegando como é uma unidade, né? Então, eu estou pegando a ficha aqui, considerando a receita, né? A DRE, a receita, menos o custo, menos a despesa, isso dá um lucro operacional, ou LAIR, aqui nesse caso, menos o imposto de renda, vai dar um lucro líquido. E aqui eu tenho o volume de estoque da empresa. Então, vamos lá. Como é que funciona no PEPs? Se eu fizer a contabilização no PEPs, se eu vendi a garrafa e eu vendo a 45, eu vou registrar a receita de 45.
Que custo eu vou registrar? Eu tinha uma garrafa 20, uma garrafa 30, uma garrafa 40. No PEPS, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, eu vou pegar a primeira garrafa que eu tinha e vou registrar o custo de 20 aqui. Vamos desconsiderar despesas. Isso vai dar um lucro operacional de 25. Vamos calcular o imposto de renda. 20% vai dar 5, vai dar um lucro líquido de 20. Essa operação aqui está dando um lucro líquido de 20. E o que eu tenho no estoque? Eu tenho uma garrafa a 30 e uma outra garrafa a 40. Logo, eu tenho duas garrafas e elas totalizam 70. Vamos para o EPS. Eu tenho também uma receita de 45. Que garrafa eu vou considerar aqui? A última que entrou. Então, eu comprei uma 20, uma 30, uma 40. Então, eu vou considerar de 40 aqui. Vamos desconsiderar despesas. Eu vou ter um lucro operacional de 5. O imposto de renda vai ser de 20% de 5, que dá 1. E eu vou ter um lucro líquido de 40. No meu estoque, eu tenho duas garrafas, uma a 20, uma a 30. Logo, 50 aqui no registro do estoque. E no custo médio? O custo médio eu vou pegar a receita do 45. O custo médio é 30. Por que é isso? É uma garrafa a 20, uma a 30, uma a 40, o que totaliza 90, dividido por 3 garrafas, dá R$ 30 em média a garrafa. Eu vou ter um lucro operacional de 15, eu vou ter imposto de renda de 3, 20%, e vou ter um lucro líquido de 12. Ficaram duas garrafas, como o custo médio é 30, duas garrafas a 30, então eu tenho 60. Então vamos lá. A visão que a gente tem aqui é a visão do resultado. A visão que a gente tem aqui é a visão do patrimônio, a visão do estoque. E a gente também precisa incorporar a visão do caixa, que a gente não levou ainda em consideração. Pensando pelo resultado, eu escolho o PEPS, o EPS ou o custo médio. Ora, a priori, eu vou preferir o PEPS, que está me dando o maior lucro. Né? O EPS me dá o menor lucro, o custo médio me dá aí um valor entre o PEPS e o EPS. Tá? Mas a gente sabe que lucro não é a parte toda da história. A gente também tem que considerar o caixa. E observe que esse lucro está variando somente porque eu estou modificando a forma de contabilização. Não é que o custo tenha ficado mais elevado, não é isso. Eu simplesmente modifiquei a forma de contabilizar. Vamos considerar agora o caixa aqui. A entrada que eu vou ter vai ser a entrada da venda da garrafa. Fluxo de caixa é a entrada menos saída, né? Então, eu vou considerar aqui a entrada da garrafa, 45. A única saída que eu tenho aqui é a do imposto de renda, que é desses 5 aqui. Por que eu não estou contabilizando a saída da garrafa? Porque essa garrafa já estava no estoque comprado, então o fluxo dela já tinha ocorrido antes. Né? Então, 45 menos 5, eu gerei um caixa de 40. Olha o EPS. Eu tenho a mesmo 45, mas a saída é só de 1, porque eu tenho um imposto de renda, então caixa 44. E no custo médio, 45 menos 3, 42, que também é do imposto de renda. Se eu for pensar agora, não em termos de lucro, mas em termos de caixa, observe que o EPS ele é mais interessante. Em seguida, do custo médio e, por último, o PEPS. Isso acontece por quê? Porque eu estou pagando aqui menos imposto de renda. Significa que eu estou deixando de pagar imposto de renda? Não, significa que eu estou postergando esse imposto de renda mais para frente, porque eu estou lançando as garrafas que custam mais no início e depois eu vou lançar as garrafas que custam menos. E quando eu lançar as garrafas que custam menos, eu vou pagar mais imposto de renda. Então, eu estou postergando o pagamento de imposto de renda e é isso que dá a folga do caixa aqui que está sendo considerado. Tá? Só que o que acontece? Para a empresa, isso parece ser muito interessante. Quer dizer, eu postergo o pagamento de imposto de renda e, consequentemente, gero mais caixa. Quem não gosta dessa brincadeira aqui é exatamente o fisco, o leão, porque ele sabe que você está postergando o imposto de renda. Logo, no Brasil, a Receita Federal, a legislação de imposto de renda, não aceita que a gente use o EPS, restando, porém, portanto, o PEPS ou o custo médio. Né? Pensando nisso, você escolheria o PEPS ou o custo médio? Ora, natural que a gente vai escolher o custo médio para isso.
É por isso que todas as empresas, basicamente, quase todas as empresas, elas trabalham na sistemática do custo médio, porque além também ser muito mais simples de fazer a contabilização, né? Calcula em função da compra, está sempre calculando a média e o custo vai ser o custo médio. Pronto, esse é o aspecto da contabilidade financeira. Agora vamos pensar se a gente estivesse tomando decisão aqui, ó, que é o PREPS. PREPS, obviamente que ele não existe formalmente, ele não existe na contabilidade financeira, ele só existe na gerencial. Ele é o próximo que entra, é o primeiro que sai. Olha como ficaria aqui os meus números no PREPS. A receita é de 45, o custo é de 50, porque aqui eu estou considerando o próximo que entra, eu já sei que ele custa mais, isso já vai gerar para mim, então, um prejuízo aqui de 5. E, consequentemente, ao meu fluxo de caixa, também vai ter um problema. Roberto, posso usar o PREPS na contabilidade financeira? Não. Então, para que a gente usa o PREPS? A gente usa o PREPS para tomar decisão sobre mudança de preço. Ora, se você já sabe, se você tem estoque, mas você já sabe que esse estoque, que o próximo estoque vai vir a um valor muito maior, não importa o volume, mas vai ser maior, é natural que você faça o repasse desse valor do custo maior logo no seu preço aqui, tá? Ou seja, se a empresa está lá vendendo vinho e ela sabe que ela vai comprar o próximo a 50, é natural que ela imediatamente já ajuste o seu preço do vinho para mais de 50, ainda que ela tenha estoque antigo comprado ao valor anterior. Roberto, eu sou obrigado a fazer isso? Não, você não é obrigado a fazer isso. Isso é uma decisão. A empresa decide se ela quer ou não fazer isso. Mas, em geral, a gente faz. Obviamente que eu vou estar aumentando essa receita, né? E isso vai ser extremamente interessante. Então, vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito comum, né? Os postos de combustível, né? Os postos de combustível, os postos, eles têm estoque, né? Eles compram uma quantidade grande de estoque e de combustível e estocam. Estocam onde? Embaixo da terra, né? Os tanques, eles ficam embaixo da terra, né? E esses tanques, eles estão interligados às bombas. Então, quando você está enchendo ali, na verdade, ele está puxando o estoque do tanque, que é um tanque grande, tanques, né, de não sei quantos 1.000 litros, e abastecendo o carro. Então, quando a gente sabe, por exemplo, que a Petrobras vai ter aumento do combustível, os postos eles têm estoque comprado a um preço mais baixo. Ele imediatamente aumenta a bomba, o preço na bomba, ou eles esperam o estoque a preço mais baixo diminuir, zerar, e aí quando ele receber produto novo a um preço mais caro, eles aumentam. Vocês sabem que não é assim, né? Então, tem aumento na Petrobras, os postos imediatamente fazem a aplicação e eles têm um ganho extra nessa operação, né? Isso é exatamente o uso do PREPS, tá? Lembrando, pode usar isso gerencialmente? Não. Ou na contabilidade financeira? Não. Só gerencialmente, só para tomada de decisão. Na contabilidade financeira, o posto vai continuar tendo que escolher PEPs ou custo médio. E os postos, praticamente todos, trabalham com custo médio. Vamos lá. O terceiro elemento importante da nossa aula de materiais diretos é a gestão desses materiais diretos. Tá? E é o que nós chamamos de gestão através de uma curva chamada curva ABC. O que acontece? Quando as empresas compram materiais diretos, vamos pensar o caso da indústria, que é o mais fácil da gente fazer essa associação. Quando a indústria compra material, ela compra muito material, né? E ela compra material, ou materiais, de diversos valores. Então, compra desde materiais de valores muito baixos até materiais caros. E ela vai fazendo estoque disso, né? E à medida que ela vai necessitando, ela vai dando baixa no estoque e colocando esses materiais para processamento. Tá? Então a gente separa esses materiais que a empresa compra em 3 grupos. Os itens chamados A, os itens chamados B e os C. O que são os itens A? É daí que vem o ABC, né? Porque são grupos, né? Grupo A, grupo B, grupo C.
Em geral, o que é A são poucos itens, mas de alto valor relativo. Então, vou pegar, tem uma indústria e ela tem alguns materiais que são muito, muito, muito caros. Ela vai ter um monte desse material? Não, claro que não, porque o item é muito caro. É muito caro, ela não vai ter tantos. Então ela vai ter alguns. E mesmo assim, esses alguns, eles vão ter um valor bem elevado. É por isso que a gente chama ele de A. O controle que eu vou ter que ter sobre esses itens vai ser muito alto, é rigoroso. Eu tenho que saber o que está lá, tá? Eu falo aqui controle em termos de inventário. Depois eu tenho os itens que são B, que eles não são tão representativos como os itens A, mas também tem uma representatividade elevada em termos de aplicação de recursos. E aí a gente vai fazer o inventário em certa constância, mas vai ser um pouquinho menor comparado com o A. E depois eu tenho o item C, que é formado por muitos itens, em geral representam pouco valor. Então, vou dar um exemplo. A empresa precisa, no seu processo produtivo, comprar parafuso. Parafuso pequeno. Quer dizer, parafuso é um negócio tão barato. A empresa precisa. Então, assim, quando ela compra, ela vai comprar muito parafuso. Por quê? Porque ainda que compre muito, o valor desse total ele é muito baixinho. Agora, por exemplo, uma peça de substituição de máquina, um equipamento, por exemplo, tem um valor muito alto. Então, eu não vou ter muitas peças de substituição, eu vou ter poucas. Tá? Aí, o que acontece? A gente tem várias sugestões. Isso aqui é contabilidade financeira, né? É gestão. Então, em geral, a gente tem que os produtos A, eles são poucos em termos de item, número de itens, em torno de 10 a 20% dos itens, e eles representam muito em termos de valor, em torno aí de 70% do valor total que eu tenho no estoque. O B, eles representam um número médio, nem é pouco, nem é tanto assim, e representam em torno de 20% do meu valor em termos financeiros. E o C, eles são muitos em quantidade e tem valor baixo, em torno de 5, 10%. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o exemplo aqui dessa empresa. Ela tem uma série de itens que ela faz armazenamento no estoque, uma série de materiais. Ela tem arruela, ela tem componente mecânico, componente químico, correios, embalagens, EPI, graxa, óleo de combustível, parafuso e porca. Tudo isso aqui tem um valor aí registrado de 174.610. Observe que os valores individuais são bem diferentes, né? Então eu tenho aspectos aqui, coisas que são bem baixas, né? Por exemplo, porcas e arruelas, tem valores baixos. Eu tenho valores altos também aqui, ó, como os componentes químicos, tá? Essa empresa vai definir uma política de controle de estoque, né? E ela está definindo usar uma curva ABC, onde A vai representar mais ou menos aí 80%, B vai representar aí mais ou menos 10%, e C vai representar provavelmente aí os demais, os outros 10%. Tá? De que? Do total aqui. Então, o que eu preciso saber é o quanto cada um desses itens representa em termos percentuais desse total daqui, ó. Desse total daqui. Quanto 350 representa de 174.610? Bom, eu tenho essa conta feita. Olha aqui a conta feita. Eu já coloquei aqui, em ordem, inclusive, do maior valor até o menor valor. O valor total é o mesmo. E eu calculei o percentual de cada um. Então, 106.420 de 174.610, e a conta é 106.420 dividido por 174.610, isso aqui dá aproximadamente 60,9%. Então, só os componentes químicos eles já representam 60,9% do meu total de materiais. Embalagens representam 19,8%, óleo representa 8%,
Correio representa 7 e por aí vai. Né? Por aí eu vou. Até aqui que eu tenho as arruelas, porcas, isso aqui representa muito, muito, muito pouco. Para facilitar a conta, eu posso construir uma coluna do percentual acumulado, que nada mais é do que a soma disso aqui. Eu começo com 60,9, depois eu somo junto o 19,8, isso vai dar 80,8, aí eu vou somando o 8,6, isso vai dar 89,3, e aí eu vou somando, né? Eu vou acumulando cada um deles. Observe que aqui eu tenho 100% e aqui eu tenho o 100%. Ó, se eu voltar para a gente ver a política da empresa é aqui, o A é 80%. Ó, 80% eu estou atendendo aqui com embalagens. Então, eu posso dizer que isso aqui, mais ou menos, ó, é o A. O B representa 10%. Aqui a gente não tem um 10% exato, mas eu poderia considerar que isso aqui, ó, seria o B. Então, vai passar um pouquinho, né? Vai passar um pouquinho, vai dar um pouco mais de 15%, então de 15% mais ou menos. E esse restante todo aqui, ó, é o que nós chamamos de C. O que significa isso? Ora, significa que esses itens aqui eles são tão importantes que, obviamente, que a gestão que eu vou dar nesses níveis, nesses itens, né, no nível A, ela é muito maior. Esses são os itens aqui, por exemplo, que eu tenho que controlar e fazer inventário direto, assim, constantemente. Por quê? Porque, assim, um problema com um item desse aqui é muito relevante, tá? Vou dar agora um outro exemplo. Quando eu trabalhei com ferrovia, né? Eu fui gestor financeiro de unidade ferroviária, então trabalhei com trem, a gente tinha almoxarifado, né? E, naturalmente, eu tinha dentro do almoxarifado itens de valores distintos. Então, eu tinha a mesma forma, eu tinha porca, eu tinha arruela, eu tinha prego, que tinham valores irrisórios, mas, ao mesmo tempo, eu tinha, por exemplo, motor de locomotiva, um negócio que custava R$ 500.000. Motor de locomotiva. Obviamente que eu tinha uma curva ABC e eu não precisava fazer o controle, por exemplo, de porca, arruela, parafuso, prego, da mesma forma que eu fazia o controle do motor de locomotiva. Então, o motor de locomotiva era uma coisa que eu não abria mão de controlar. Por quê? Porque ele representava boa parte do meu volume de material. E aí eu não posso, por exemplo, me dar ao luxo de perder o motor de locomotiva, de ter um motor de locomotiva extraviado ou danificado de alguma forma, porque o impacto seria bem grande. Agora, eu também não fazia conta, por exemplo, de quantos pregos e quantos parafusos eu tinha, porque compra-se aquelas caixas de parafuso enormes, né? Então eu não conto um por um. Então, se perder um ou outro, se extraviar um ou outro, assim, o dano para a companhia, ele é um dano considerado irrisório. Então, para isso que a gente faz a curva ABC. Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembre-se, são 3 aspectos importantes dos materiais diretos. Um é a contabilização. 2, a parte da avaliação, PEPS, WEPS e custo médio. 3, a parte da gestão, curva ABC. Se vocês tiverem dúvidas, usem o fórum Tira Dúvidas ou então perguntem no nosso próximo encontro síncrono. Um abraço e até a próxima aula.